Olha esse caso que aconteceu no Itararé, na região sudeste de Teresina. 2 homens estavam praticando assaltos na região do Parque Itararé, na zona sudeste de Teresina, após roubar uma moto nas primeiras horas desta manhã. Eles tentaram invadir o centro de treinamento de uma autoescola, mas não se deram bem. Uma das pessoas que estava no local reagiu ao assalto e disparou contra os homens. Um deles morreu. O corpo da vítima ficou caído na Rua 2 do Parque Itararé. Paulo Mateus Gomes de Araújo levou 3 tiros no peito e não conseguiu seguir na moto. O veículo tinha sido roubado minutos antes, às 7 horas da manhã, no mesmo bairro, por uma dupla armada que andava em outra motocicleta. Paulo foi reconhecido pela vítima como autor do assalto. Foi 7 horas da manhã, ia saindo de casa para o trabalho e deixar meu filho no colégio. A gente já estava em cima da moto quando os dois chegaram numa moto preta. O do garupa, que é o que foi alvejado aí numa outra rua, mandou descer da moto e entregar o celular. Fiz o que eles pediram, em seguida eles me prenderam em fuga. O senhor pegou então uma condução para ir ao trabalho? Isso. E aí o rapaz que ia me deixar no trabalho me informou que tinha uma moto caída numa determinada rua e um rapaz alvejado no chão. E eu vim conferir, saber se era minha ou não. Era ele? Era. A moto usada inicialmente pelos criminosos também era roubada. Tinha sido tomada deste vendedor na última terça-feira. Ele também reconheceu Paulo. Rapaz, eu estava me deslocando, eles pararam na minha frente e pediram para me descer da moto e passar os pertences. Mostraram a arma? Mostraram a arma, era a mesma arma do crime encontrado. Você reconheceu inclusive o revólver? Isso, o mesmo revólver, 32. O que levaram o seu? Levaram o celular, o tablet da empresa, a minha bolsa de serviço e a moto. O senhor tem convicção de que era o Paulo? Era. Ele e outro. Já em poder das 2 motos, os suspeitos partiram para uma segunda ação. Eles invadiram esse ponto onde funciona um centro de treinamento prático de uma autoescola. Só que lá dentro havia alguém armado que disparou. Baleado, Paulo caiu alguns metros à frente. O comparsa dele fugiu correndo, deixando o veículo para trás. O vidro quebrado é um indício que o atirador pode ter disparado de dentro do carro da autoescola. Um dos tiros atravessou o portão. Uma fonte revelou à equipe da TV Cidade Verde que se trata de um policial militar do estado do Maranhão. Não se sabe se ele presta serviços à empresa. Pelo que consta, eles estavam fazendo uma parada aqui nesse local dessa autoescola e alguém da autoescola deve ter revidado e possivelmente ele tenha vindo a óbito aqui no local. Possivelmente foi uma pessoa aí dentro da autoescola. Agentes do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa atenderam a ocorrência. A Polícia Civil tenta identificar o segundo suspeito que fugiu e quer ouvir o policial. O que houve aqui teria sido, a princípio, né, uma reação do segurança, né, em relação aos 2 bandidos. Já a identificação dele, está sendo feito o levantamento dele, de acordo com os dados que foram repassados dele, né, mas, consequentemente, ele vai ser ouvido e todo o fato aqui vai ser esclarecido. Um revólver calibre 32 com 6 munições foi encontrado ao lado do corpo de Paulo. 3 das munições estavam picotadas, termo usado pelos policiais quando a bala é acionada, mas não deflagra. O jovem de 21 anos já tinha sido preso em Coroatá, no Maranhão, e estava em liberdade há cerca de 1 ano. O avô dele, um servidor público aposentado, assistiu todo o trabalho da polícia. Ciente da conduta do neto, ele afirma: já esperava um fim trágico. Minha família estava tranquila, esperando só isso, qualquer coisa. É mesmo? É porque esse povo, você sabe como é esse povo, viu? Sim, ninguém espera nada de bom, viu? Ele já esteve preso no Maranhão, Coroatá. A mãe dele lutou, foi até São Luís, pegou uma advogada lá, tirou e soltou ele. Ele veio para cá contar nós. Olha, essa reportagem feita pelo Thiago Melo, ela mostra exatamente as 2 faces do crime. O drama que está sendo vivido por este avô, envergonhado pela conduta do neto, que admite, olha, eu já sabia que isso um dia ia acontecer, mostra que do outro lado do revólver está também uma família que está perdida, que sofre porque não consegue encaminhar os seus filhos e netos e acaba vendo essa cena dramática, que é
a morte de um adolescente, de um jovem, de alguém que teria um futuro promissor se fizesse as escolhas certas. É impressionante. A gente sempre tem que ter isso em mente. A confrontação entre um cidadão de bem e um criminoso é confrontação sempre entre seres humanos. E que dos dois lados existem seres humanos e essa coisa me entristece profundamente. A tristeza desse avô é enorme, a decepção também. Mas a TV Cidade Verde conseguiu em primeira mão, o repórter Thiago Melo conseguiu em primeira mão, o vídeo que mostra o momento em que os criminosos estão fugindo, escapando, tentando fugir. Vamos ver aí o vídeo do sistema de segurança, aí está, os criminosos no momento em que eles param na porta do que seria a autoescola, o local de treinamento da autoescola. E aí tentam fazer a invasão do espaço. Você viu aí, um deles entrou, o outro de camisa branca vem atrás e começam os tiros e um corre. Um consegue escapar. Os tiros continuam, um foge a pé e acaba caindo lá na frente, olha lá. E aqui aparece o homem com a arma em punho, fazendo o disparo e indo atrás, indo ao encontro do que morreu. O que fugiu, conseguiu escapar, de camisa branca, tá lá, escapou. O outro, caído no meio da rua depois de receber os disparos. Portanto, essa é a imagem que vai servir à polícia. Você vai ver mais uma vez, os criminosos entraram no centro de formação de condutores aí, na autoescola, no local das aulas práticas do Itararé. Aí, de repente, o de camisa branca começa a correr. Por quê? Porque viu o homem armado lá dentro, efetuando os disparos. O Paulo de camisa azul tenta escapar, corre, tenta fugir a pé. Um sobe na moto, de camisa branca conseguiu escapar subindo na moto. Paulo segue correndo e lá na frente ele cai, já atingido pelo disparo. Tá aí. Essa é a imagem do circuito de segurança que está ajudando a polícia. Vai aparecer aqui, ó, arma em punho, arma apontada para os criminosos. Tá lá, armado. Seria o homem que efetuou o disparo. E a polícia vai usar essas imagens para tentar identificar o responsável e, claro, vai servir de prova também contra os assaltantes que participaram desse crime, que resultou na morte desse jovem. E aí fica o alerta. Você que algum dia imaginou ou pensa ou acha que pode viver de crime, lembre-se sempre do depoimento desse avô, envergonhado com a conduta do neto e lamentando a morte do jovem que foi autor desse crime. Olha aí, você vendo a imagem do circuito de segurança, os dois chegam confiantes de que vão realizar mais um assalto lá no Centro de Formação de Condutores no Itararé, local das aulas práticas. O primeiro a entrar é o Paulo, de camisa azul. Ele entra, tranquilo, corre para dentro. O de camisa branca fica na porta e logo percebe a movimentação estranha e sai correndo, sai em fuga. Porque atrás vinha um homem atirando para matar. E matou um deles. Matou o Paulo, que ficou caído aí no asfalto. E ele aparece agora no vídeo de camisa preta, um homem armado que reagiu à ação dos bandidos, à ação dos criminosos. Esta é a imagem que a polícia tem para elucidar os fatos, toda a conduta, todo o cenário do crime. Está aí, é a prova maior que a polícia possui em relação não só aos dois homens que assaltaram, mas também àquele que efetuou os disparos. Vamos ver o que a investigação vai dizer com esta prova na mão.